Olá, nesse vídeo nós iremos falar, no caso eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de outubro. Bom, então deixa eu aqui empenhar o celular pra mim ver as leituras que eu fiz. Esse mês eu li muito, eu estava tive muitas crises de ansiedade e o que me ajuda com as crises de ansiedade são os livros. E aí as minhas crises de ansiedade geralmente são bem encadeadas, tipo, ou por estar fazendo coisa demais, e aí tipo, o meu cérebro estagna, e aí eu preciso fazer algo pra relaxar o meu cérebro, ou, e no caso não ou, e depois que ele estagna, eu fico me sentindo inútil, e eu preciso de alguma coisa pra ter um sentimento de avanço. Então nessas duas fases da minha ansiedade, eu leio pra me ajudar. Então, conforme os meses forem passando e vocês forem vendo as quantidades de leituras que eu fiz, é por conta disso. Eu fico com muita insônia, não dá pra ver tanto as olheiras, porque eu sou de maquiagem, tenho 1 quilo de base na minha cara, não sei se dá pra perceber porque eu só tô usando base e um pouco de blush, mas é por isso que tem tantas leituras. Vocês vão poder observar também que tem vários contos e vários livros pequenos. Então, se algum deles, assim, eu não souber falar tanto, é porque o livro não me marcou tanto. Infelizmente, não ficou tanto no meu cérebro. Esse é ruim de fazer tantas leituras em um período curto de tempo. Eu me sinto um pouco mal por conta disso, mas não tem muito o que fazer. Tipo, por exemplo, essa última semana eu não li nada. Mas eu assisti bastante coisa, bastante filme, assisti muita série, dormi pra caramba, porque eu estava na fase depressiva. Enfim, mas não vamos falar de transtornos mentais aqui nesse canal. Vamos falar sobre livros. O que nem tem alguns livros, pelo menos um, eu sei, que fala sobre transtornos mentais. No caso, o livro vai tratar sobre depressão pós-parto, mas vamos aos livros, e aí eu vou contar pra vocês que eu já comi 3 minutos de vídeo e que eu queria fazer em 10 minutos, ou seja, tem uma coisa errada. São 30 livros, 33. Eu me sinto um pouco envergonhada, então que eu não vou colocar na capa do vídeo a quantidade de livros que eu li. Parece que é clickbait. Enfim, é isso. Eu até pensei em desistir de fazer vídeos de livros no mês, já que eu tô lendo muito, porque a gente vê que tem muito esse negócio hoje em dia de não propagar tanto, ler tantos livros no mês e tudo mais. Enfim, eu não tenho muito o que falar sobre. Li e eu falar sobre os livros. Nem todos têm blog, porque muitas vezes eu li em crises de ansiedade, em crises depressivas, enfim. E eu também dei um toque, ou seja, é triplo. É por isso são 33 livros. Meu Deus. Mas dizem que pessoas inteligentes têm problemas mentais, né? Então talvez eu seja inteligente. Gente, é senso de humor, tá? Não sei se vai dar pra perceber no aqui. Senso de humor ruim, enfim. O primeiro livro que eu li foi A Comédia dos Erros, do Shakespeare. Eu tive que ler várias partes do livro várias vezes. E basicamente vai contar a história. Eu já senti que eu esqueci. Basicamente é uma comédia de um pai que tem filhos gêmeos. E aí, um deles, eles estão fazendo uma viagem. Um deles meio que se perde. Eu acho que ele se afoga. E aí ele salva o filho dele e o filho da empregada, que a empregada tinha 2 filhos gêmeos também. E aí ele salva um filho e o filho da empregada. E aí depois de alguns anos, tudo mais aí, estão na cidade e esse outro filho reaparece. Porém o que acontece? As pessoas pensam que é o outro filho dele que não morreu. E aí fica uma confusão, um pensando que é o outro. E aí eles ficam tipo, eu não fiz isso e tudo mais. É muito engraçado. E fala muito sobre o papel da mulher na sociedade, que foi uma coisa que eu vislumbrei bastante. O Shakespeare não fala, mas ele mostra como é o papel da mulher na sociedade. E isso me fez refletir sobre o papel da mulher na sociedade em geral. Enfim, olha o meu esmalte, ele não é preto, só que na câmera tá parecendo que é preto. Enfim, eu adorei ele. Mas vamos a outros pontos. O próximo livro que eu li foi A Escolha de Sofia. Eu adorei esse livro. Tanto a Comédia dos Erros quanto A Escolha de Sofia tá no projeto de leitura de Gilmore Girls, que é lendo todos os erros que a Harvey leu, que eu não fiz vlog deles. Porque você já sabe, eu não vou ficar me cobrando pra fazer vlog de todos os livros, porque senão não vou dar conta de editar, enfim. Eu vou, tipo, ver, eu quero. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô optando por fazer mais vlogs de livros físicos e etc. Nada demais. E aí, eu li A Escolha de Sofia e eu adorei o livro. Eu assisti o filme primeiro, eu fiquei ansiosa. E aí eu tava escutando o filme e quando eu li o livro, eu, tipo, parei pra pensar como o filme foi bem produzido. Porém, o livro é muito melhor, ele é muito mais detalhado. Fala muito mais sobre a guerra. Fala muito sobre a ambiguidade da Sofia, como ela era uma mentirosa. E sobre esses 2 homens que estavam, meu Deus, foram 6 meninos, que estavam interessados nela. Haja paciência pra acreditar. Esses homens que estavam interessados nela. Eu gostei do livro, mas não foi nada demais. Mas eu me surpreendi porque eu não estava dando nada pelo livro. O próximo foi A Fazenda Africana, que basicamente vai contar a história da autora do livro, que tá no projeto de leitura de Gilmore Girls. E basicamente é a história dela quando ela tava num país lá da África, que eu nem esqueci. Singapura? Não me lembro se é Singapura. Nem sei se Singapura é da África. Garotas burras de geografia. Enfim, eu acho que é da África. E aí, ela tá contando sobre as vivências, meio que é um romance, porque conta uns romancinhos que teve, mas é muito sobre a experiência da autora na África, então a gente não pode generalizar tanto, porque tem uma visão branca sobre o povo negro, e, querendo ou não, uma visão muito estigmatizada, então a gente não pode levar tanto pra letra, mas eu gostei bastante do livro, foi muito interessante, e eu gostei da leitura, valeu a pena. Na verdade, eu acho que no projeto de leitura de Gilmore Girls não teve nenhum livro, assim, que eu li, e eu pensei, nossa, essa leitura não valeu a pena. Todos os que eu li, eu pensei, nossa, valeu a pena mesmo. Então, é um projeto legal pra se fazer se você tá, tipo, não tenho ideia do que ler. Eu tenho ideia do que eu quero ler, mas eu sempre quis, desde que eu assisti Gilmore Girls quando eu era pequena, eu sempre quis ler todos os livros que eu li. Eu tenho toque, e meio que meu cérebro escolhe coisas específicas pra ficar obcecado, e às vezes ele simplesmente se desfaz de algumas obsessões e adquire outras. Essa eu tenho desde sempre e eu não me desfiz. Só que eu sempre fui adiando. E agora eu tô meio obcecada por isso. E no momento eu estou lendo livro que eu tô demorando mais pra ler. Mas eu tô achando muito enriquecedora a leitura. Enfim, se vocês verem os vídeos do canal, você vai ver eu falando sobre ele. Provavelmente você vai ver eu falar sobre ele nos vídeos de novembro, porque a gente já tá em novembro e eu pretendo terminar o livro na metade de novembro. Agora, no começo mesmo. Bom, o próximo livro foi Misery, do Stephen King, que eu falo que eu li no blog faz tempo. Eu nem sei se esse blog foi postado. Nossa. Foi sim.
foi postado acho que faz tempo que tô dúvida. Enfim, e aí eu li Misery, do Stephen King, que basicamente é um autor que sofre um acidente, uma mulher resgata ele, que é a fã número 1 dele, e é isso. E aí ela comete várias atrocidades com ele, eu preciso avançar. O próximo é Jantar Secreto do Rafael Montes, um bom livro. Eu não dava nada por ele, porque o Rafael Montes escreve mal. E ele escreve muito pra chocar, mas é um livro super rapidinho, que é basicamente um pessoal que estão precisando de dinheiro, e surgiu a oportunidade de eles fazerem jantares com o pai e a mãe. Enfim, e aí é isso. Todos eles topam a ideia e a gente vai ver o que vai acontecer com eles, que não é nada bom. O próximo foi A Fita das Vaidades. É um livro que demorou muito pra mim terminar de ler ele, porque ele é um livro de quase 1000 páginas, que basicamente a gente vai acompanhar a sociedade britânica? Eu acho que é britânica, não sei como se fala. Mas é o pessoal lá da Inglaterra e tudo mais. E ele vai falar. As pessoas não são reais, mas foi inspirado totalmente nas pessoas da vida do autor. Eu confesso que eu não gostei muito do livro, porque eu achei muito estigmatizado a visão dele sobre as pessoas, tipo, e, tipo, era muito caricato. Quem era bom era. Eu achei uma pessoa boa nesse livro, a pessoa era, tipo, boa demais. E eu confesso que eu achei muito chatinha a pessoa. Tipo, nossa, muito, sabe? Muito forçada. E tem uma mulher lá que ela era pra ser tratada como má, e eu adorei ela, porque ele botou todos os defeitos nela. Mas, uma coisa que eu acho que ele não se atentou, porque ele foi muito chatinho com essa questão, ele não se atentou, é que ela não é vingativa. E a outra, que é a boazinha, ai meu, tipo, sabe? Não gostei dela, odiei ela, mas eu não sei se o nome, mas ela é perfeita. Eu quero muito assistir o filme, que tem um filme, foi lançado há muitos anos atrás, e eu acho que o filme talvez seja melhor que o livro. Porque o livro é muito extenso, eu não vi necessidade de tantas páginas pra mostrar a vida de pessoas. Mas o livro é bem interessante. E pra aquela época, porque ele foi publicado em folhetins, e pra aquela época foi muito incrível, né? Tipo, ter uma história contada de pessoas, tipo, era meio que uma novela. Só que eu achei ele muito moralista, e eu não curti tanto o livro, mas foi uma boa experiência. Eu acho que eu dei 3 estrelas pro livro. E tá na lista de leitura de Gilmore Girls também. Nossa, eu li muito livro da lista de leitura de Gilmore Girls em outubro. Só que, tipo, vocês vão ver que pro final, que foi quando eu comecei a ler o livro que eu tô lendo atualmente, eu já não tava mais lendo tanto, porque eu já tinha começado a ler, e ele é muito grande, e é um livro mais teórico. Eu vou falar sobre a história do Império Romano. Enfim, depois eu faço um outro vídeo. E aí, deixa eu ver, pessoal. O próximo é a Mônica Vai Jantar, que é a Mônica, que não é falado o nome dela em uma parte do livro. Basicamente, ela tá se preparando pra jantar na empresa dela. E ela descobre que o namorado dela fez umas coisinhas ilícitas no ônibus, aquelas coisas nojentas que a gente vê nos jornais. Foi o namorado dela, que é um farmacêutico muito chato, que fez isso, que ela, tipo, fica em choque. E a gente acompanha ela se arrumando pro jantar e delirando sobre esse namorado, que eu fiquei com ódio, um ranço dele terrível. O próximo é Estranhos no Cais, que vai contar a história do autor do livro, que ele vai contar a história dele como imigrante nos países. E eu achei muito interessante que ele fala que, como ele tem características muito neutras, então todo lugar que ele ia, ele dizia que era, se a pessoa perguntar, você daqui? Ele falava, sou sim, e é isso. E ele sente que ele queria ter um lugar pra pertencer. E eu achei muito bom esse livro, muito curtinho também, como quase todos os outros livros que eu li esse mês. O próximo é Jujutsu Kaisen. Não tem muito o que falar, mas eu li o volume 7 e eu adorei, eu acho que foi o meu preferido até agora. O próximo é a Guardiã da Minha Irmã, que a gente vai acompanhar a história daquele filme, que também é uma história real, se eu não me engano, de uma menina que ela processa os pais porque ela não quer doar. Ela diz que não quer doar, igual sempre mesmo. E eu achei esse livro muito bom, tem uma reviravolta muito legal, que eu acho que eu já sabia, porque eu já assisti o filme na sessão da tarde quando eu era criança, e eu só vim descobrir isso no final do livro, mas eu adorei, foi uma experiência maravilhosa. O próximo é Não é uma Canção de Amor, que eu fiquei obcecada por esse livro, é um livro de romance de uma violinista com um violoncelista que ele é de uma banda, e aí se apaixona, e é muito fofo, e é muito engraçado, e eu sou um chuchu, adorei. O próximo é Retrovisor, que basicamente é um conto bem curto, acho que dá pra você ler em 15 minutos, de um cara que terminou com a namorada, enfim, e aí ele fica observando ela pelo retrovisor e ela não percebe. É meio perturbador, mas é tão curto. E o próximo é 4 horas, que vai falar sobre um cara que ele matou a mãe do melhor amigo dele e a gente vai acompanhar ele esconder o corpo. É um conto também, e não tá no Scooby, eu não gostei porque eu gosto de salvar todas as minhas leituras no Scooby, melhor. O próximo é o polonês, eu acho que ele ganhou um Nobel, não tá em nenhuma lista de leituras, só achei ele. Não achei, uma moça recebeu da editora, eu fiquei curiosa, e aí eu fui ler. Muito interessante. Vai contar sobre um polonês que teve um caso com uma mulher. E aí, ela tem um caso com ele, depois ela decidiu terminar porque perdeu a graça. E aí, ele meio que ficou obcecado por ela, e aí ele escreveu cartas, ou foi um manuscrito, pra ela quando ele morre. E é isso, eu achei muito interessante. E eu achei muito engraçado, porque fala muito sobre como às vezes a gente acha que ama alguém ou alguma coisa, mas a gente não, nem conhece tal coisa ou tal pessoa. Achei muito interessante esse vídeo, vai ficar gigantesco. O próximo, e eu tirei da página de novo. O próximo é 2 já, muito bom, eu adorei. A gente vai acompanhar uma família fazendo uma viagem, e é a irmã do meio, que eu acho que ela tem 6 ou 5 anos, e ela tá contando pra gente a experiência de viagem dela, a experiência de vida dela. Eu achei muito interessante, porque eu me vi muito nela, quando criança, viajando, e a mente, tipo, viaja, e ela contando os cochilos dela, e ela tá falando, tipo, da viagem. É muito bom, e eu adorei acompanhar a linha de raciocínio dela. Eu achei muito bom que a autora conseguiu descrever exatamente o que eu, quando criança, ficava raciocinando. Muito bom, eu adorei o livro, foi uma experiência maravilhosa. Eu até fiquei com vontade de ler de novo. E o livro tem muita lição de vida, sério, gente, é muito bom, muito incrível. Nenhum adulto vai perder nada lendo esse livro, só tem a acrescentar. O livro é muito bom mesmo. Eu acho que foi o primeiro, essa é uma autora uruguaia, e acho que foi o primeiro livro que foi lançado no Brasil dela. O próximo é A História da Minha Vida. E eu esqueci que livro é esse. Mentira, eu sabia que eu ia acabar esquecendo, mas acabei de lembrar que é a história da Helen Keller, que ela era cega e surda, se eu não me engano. E aí ela foi a primeira pessoa a conseguir um bacharelado nesse estado de vida. Eu acho ela muito perseverante, muito inteligente, e ela foi muito ativista. Ela conseguiu fazer com que muitas pessoas conseguissem o direito de estudar por conta dela. Eu achei muito incrível. Tem um filme, só que é contado do ponto de vista da professora dela. Eu não assisti, eu quero assistir ainda. O livro é muito bom. É um pouco extenso, tem até algumas cartas que ela enviou para as pessoas. Eu achei ela que ela tem um senso de humor muito incrível e fala muito sobre a experiência de vida dela e sobre as opiniões dela como uma pessoa cega sobre a vida e sobre as coisas da vida. Eu achei muito legal. E tem um capítulo que fala muito sobre a percepção das cores como uma pessoa cega, e eu fiquei muito bugado. Você fritou, literalmente. É muito bom ler biografias, porque às vezes a gente pensa, tipo, nossa, eu conheço a história de alguém, mas às vezes uma biografia vai fritar o seu cérebro. O próximo é
O Homem da Areia. Basicamente, é um menino que a mãe dele sempre dizia assim, vamos dormir que o Homem da Areia tá vindo. Ele ficou furioso sobre que era o Homem da Areia. Ele descobriu que era o patrão do pai dele. Ele ficou um dia pastorando o pai dele, né? Quando esse patrão chegou, ele entrou na sala e ele viu que tava acontecendo alguma coisa e tudo mais. Ele falou, vou te destruir. Ele ficou observando, e é isso. E aí, depois ele descobre que eles tinham criado uma coisa que eu não vou contar pra vocês, mas é muito divertido. E é muito, 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 muito aleatório. Eu acho que eu não vi nada tão aleatório na minha vida. E é um conto, basicamente, e é um conto antigo. Eu achei engraçado. Muito bom. Foi num dia de bastante crise incerteza pra falar dele, né? Pra vocês entenderem. Que eu li 2 livros, esse de 2 ou foi 3? Que eu acho que foi O Homem da Areia e Juventude. Juventude? Deixa eu ver aqui quais são os próximos. Isso. Juventude, basicamente, a gente vai acompanhar um moço que está navegando em barcos e ele vai falar sobre a juventude dele e como é ser um jovem tentando pilotar um barco e um jovem no mar. E é isso. Eu me esqueci muito desse livro. Mas quando eu li, eu gostei. Mas assim, não façam o que eu faço. Não façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, eu acho que esse livro é um livro que tinha bastante lições. Só que por eu ter lido muito rápido, eu não peguei todas as lições que eu deveria. E eu me arrependo amargamente disso, mas eu não vou reler. Mas apesar de ter muito curtinho, eu poderia ter vergonha na cara e reler, né? Mas é isso. O próximo é Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, que eu estava lendo há mais de um ano, que é o livro do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends, e eu achei muito triste. Eu já conhecia a parte da história, porque a gente viu bastante isso, mas ele conta com riqueza de detalhes, e é muito engraçado que algumas horas você fica com raiva dele, tipo, para, você não é vítima, e a gente depois fica com muita pena dele. Isso mostra como a gente é hipócrita, mas no fim eu fiquei muito triste por ele, né, porque ele realmente sofreu de uma doença. E o próximo, eu estou muito cansada de como é que fala, é Serei Sempre Teu Amigo, que é o do Valteiro Gumãe, e foi o primeiro livro que eu li dele, que ele tá falando sobre a avó e o vô dele, e como eles são um amigo, que eu achei muito fofinho. E eu não achei tão difícil o português de Portugal quanto eu achei que eu acharia. O próximo é o nariz. O cara vai cortar o cabelo, ou é a barba, provavelmente a barba, e aí corta o nariz de fora. E aí ele procura o nariz, e o Gogol vai falar muito sobre a hipocrisia da sociedade, e como a sociedade é muito visada pela aparência. E esse livro foi incrível e de uma maneira muito cômica. E eu adoro livros assim, que trazem lições de moral de maneira cômica, gente. Muito perfeito, muito bom. Eu amei o livro, sério. Muito bom, muito bom. Tirei muitas lições desse livro. O próximo é o acontecimento da Annie Ernaux, que ela engravida do namorado dela da época. E ela não quer ter essa criança. Então a gente vai ver a jornada dela tentando essa criança. Tipo, e toda a jornada, como os médicos trataram ela e como o mercado clandestino disso, não há muita importância. E aí ela, tipo, pensou ainda em se arrepender do que ela tinha feito, só que ela pensou, isso faz parte da minha jornada. Eu achei interessante o livro. Ela tem uma visão muito diferente do que eu tenho sobre a vida, sobre a morte também, e etc. Porém, eu achei uma experiência muito enriquecedora ler esse livro, porque às vezes a gente só julga as pessoas, o que eu acho muito errado, e a gente não observa a trajetória de vida da pessoa. Então, eu achei que valeu muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a experiência desse livro. O próximo é O Papel de Parede Amarelo, que esse é o livro que fala sobre depressão. E basicamente a mulher, ela tem depressão pós-parto, e aí eles estão numa mansão, e no quarto que ela tá tem um papel de parede amarelo, e ela acha que ele tem papel de parede muito esquisito, e ela sempre fica encarando, e ela acha que ele tem vida. Eu achei muito interessante, e eu achei muito bom como ele fala sobre transtornos mentais, e como eles fazem com que a gente tenha uma visão muito diferente da vida e das coisas ao nosso redor, que coisas que poderiam parecer simples, muitas vezes não são, por conta do nosso estado mental. Mas esse não é o meu conto preferido. Meu conto preferido é Da Cadeira de Balanço. Eu adorei esse conto, eu achei muito engraçado, muito perfeito. Você tem que ler porque é muito bom. E eu acho que o livro é muito baratinho, tá muito barato na Amazon, uma edição física, eu tenho muito. Acho que foi até de graça. E tá muito baratinho, acho que deve estar R$10 na Amazon ou nas livrarias cristãs, alguma coisa assim. Mas eu achei, é na Príncipes. Isso, que eu acho que é da Companhia das Letras, enfim. Eu adorei o livro, muito bom. O próximo é o último ensaio de Hiroshima, que a gente vai acompanhar esse moço, esqueci o nome dele. Eu tinha memorizado pra falar pra vocês, mas ele faz tanto tempo que eu nem me lembro, mas a gente vai acompanhar a história dele trabalhando lá em Hiroshima, no exército, e quais foram as consequências na vida dele. E ele fala muito contra as bombas atômicas e contra as armas, e eu achei muito interessante como esse livro nos mostra o quanto as guerras afetam a vida de muitas pessoas, e também conta a história dele lutando para os direitos, lutando pelos direitos das pessoas que estavam em Hiroshima, no caso, naquele dia, naquela época, e que sofreram consequências muito terríveis por conta do que aconteceu. O próximo é Morangos, Panquecas e Romance, que é um livro de romance, que é um pai, que ele não sabia que era pai, e ele descobre que ele tem essa filha, e ele vai lá cuidar dela, e tem essa babá, e é isso, e a cidade ama panqueca, e é uma panqueca de massa pronta, e ele se recusa a fazer essa panqueca de massa pronta, e é muito engraçado. E eu fiz logo desse livro, nossa, um urso chamado Paddington é o próximo. Eu adorei esse livro, gente, eu já tinha assistido o filme quando era criança, e eu adorei a experiência de ter lido esse livro, foi incrível, muito incrível, eu quero ler todos os livros do Paddington para os meus filhos, bem futuramente, enfim. E basicamente a gente vai acompanhar a história do ursinho, que ele viajou, que ele sabe falar inglês, e que ele viajou, porque a avó dele tá no asilo, e ela disse que ele precisava conhecer o mundo, ele vai, e ele é muito engraçado, ele é muito bom, muito bom, eu adorei o livro, ele é tão simpático. O próximo é Hamlet, que é a tragédia muito famosa do Shakespeare, porque basicamente é o jovem Hamlet que ele fica perturbado, porque o pai dele morreu e a mãe dele ficou com o tio dele. Logo depois do pai dele morrer, ele fica muito depressivo, e aí o fantasma do pai dele aparece e diz que ele precisa se vingar do tio que foi o tio que matou ele. E ele diz que não precisa se vingar, não, que a vida vai se vingar dela, e é muito doido, é muito engraçado. E aí a gente vai acompanhar a Ofélia também, que você precisa ler pra conhecer a história dela. Eu gostei muito, e eu adoro o irmão da Ofélia, é muito bom, ele foi muito defensivo dela, e eu não gosto do Hamlet, mas ele é um jovem depressivo, então temos que ter empatia por ele. O próximo é Galateia, eu adorei esse livro. E basicamente a gente vai acompanhar a Galateia, que é baseado nos contos gregos, e ela é uma mulher de mármore que o homem construiu, porque ele tava meio odioso das mulheres, porque elas eram muito desavergonhadas, e ele constrói uma mulher muito pura e tudo mais, e a gente vai vendo ele erotizando e sexualizando extremamente a mulher que ele tinha criado pra pureza, e é muito doido, e a gente vê muito reflexo na nossa verdadeira sociedade. Muito bom, e um conto super também curtinho, mentira, e do nada nunca da autora. Mas agora eu tô curiosa pra ler, eu espero que seja muito parecido com esse livro, porque eu adorei. É um conto bem curtinho, tá? O Homem Bicentenário, o próximo, que foi, nossa, muita de cabeça, então fala, o próximo é o Homem Bicentenário, que é a história daquele robô, que ele vai pra uma família muito boa, ele começa a construir coisas, ou seja, ele é meio diferente, e aí ele vai viver muitos anos, ele vai ser bicentenário, e ele vai lutar pelos direitos dos robôs, e ele vai
depois tentar virar humano. Eu adoro esse livro. Eu assisti esse filme várias vezes quando eu era criança. Depois de adulto também. Esse filme tem o meu coração. E o livro também tem o meu coração. Eu consigo ver literalmente o filme. Ou seja, tem uma memória afetiva perfeita. O próximo é o retrato que a gente vai acompanhar um pintor que começa que ele era obcecado por pintar. E ele pintava retratos de pessoas que ele não era pago por isso. E aí um dia uma mulher resolve pagar ele, faz, e ele fica meio obcecado com a menina. E aí do lado um monte de gente começa, nossa, tô cansada. Um monte de gente começa a pagar pra ele fazer retratos. E meio que é uma coisa que ele amava antes, ele começou a ver só com coisa de dinheiro. A gente vai ver o processo artístico dele. É muito bom. O livro, mas é isso. A briga dos dois. Esse livro é muito engraçado. Eu juro que eu acho que é do Gogol. Ou é do Dostoiévski. É de um desses russos. E aí, a gente acompanha esses dois irmãos que eles eram amigos. E aí eles brigam por um motivo muito engraçado e muito nada a ver. E aí a gente vai ver, tem delegacia, tem briga em festa, e é muito divertido. Sério, eu acho incrível quando tem esses clássicos assim, que são tão divertidos. Parece que você tá assistindo um filme de comédia. Eu achei muito bom. O próximo, nossa, falta dois. Um teto todo seu, da Virginia Woolf, que eu fiz logo. O Virginia incrível vai falar sobre a mulher e como a maioria das mulheres não tinha lugar pra escrever, por isso que elas não escreviam. E como foi difícil a mulher ter um lugar. Um teto todo seu. Livro é muito bom. Assistam o blog, porque tá muito incrível, mas eu ainda não postei o blog. Então, quem atende seu canal, vai quando eu sair esse blog. O próximo é Natal pra quê? Aleluia. Eu terminei esse livro que eu gravei um vídeo que vai sair no dia do Natal. Pra vocês. E eu adorei. É um conto. Eu ainda não terminei de ler esse blog. Porque eu tô lendo dois livros de Natal também. Mas, basicamente, a gente vai acompanhar uma menina que ela vai voltar pra cidade dela, porque ela tem um namorado por um motivo muito específico que ela vai contar depois. E aí tem esse namorado dela, que é o ex-namorado. E ele tá o dia do Natal, e ele escreve uma carta de Rosa ao Natal, e ele joga no lixo, é um amigo dele, que é amigo dela também. Entrega essa carta pra ela, e aí eles começam a trocar cartas, e é isso, é muito fofo, é muito curtinho. Nossa, eu falei por quase 40 minutos, e é muito curtinho. E essas são as leituras. Eu acho que eu nunca mais falei tanto assim no mês, porque eu não aguento falar tanto deles. Ler até que é fácil, agora ficar falando 40 minutos sobre todos eles, que é muito chato. Muito chato, não. Minha saliva não aguenta. E esses foram os 33 livros que eu li no mês de outubro. Olhem por mim, pra eu ficar bem datei. Mas foi essa experiência de leitura que eu tive. E eu espero muito que eu tenha tantas boas leituras quanto eu tive nesse mês. Eu acho que teve pouquíssimos livros que eu não gostei. Eu acho que no começo do mês tiveram mais livros que eu, tipo, tive uma opinião diferente, mas nenhum deles eu odiei. Muito bom isso. Muito bom ler livros que você gosta e que você não sente que tá perdendo tempo lendo eles. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até o final, me escutou, eu lendo todos esses 33 livros. Muito obrigada por você merece o mundo. Um beijo.